Oi, moçada! Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda você aí. Vamos aí para a nossa aula de revisão? Tudo certo? Então tá, vamos lá, vou liberar para você a nossa cartela, revisão da aula 14.2, nivelamento, níveis de linguagem. Bom, vejam só, essa cartela aqui resumidinha sobre os níveis de linguagem. Nós vamos ter 5, tá certo? A gente colocou dessa maneira para ficar tranquilo para você aí. Primeiro nível, a norma culta e a norma padrão, certo? É aquela linguagem que você vai utilizar todas as orientações gramaticais ali corretamente, tá certo? Nível 2 é aquela linguagem coloquial, aquela linguagem informal, aquela linguagem popular, certo? Aquela linguagem que você aí fica mais à vontade, em que você tem aí o uso de gírias, né? E aí ter esse cuidado, porque as gírias, elas estão para aqueles grupos em que elas estão na informalidade. E aí, se você não fizer parte, você talvez ali não consiga entender a mensagem, tá certo? Bom, mesmo que elas não esteja seguindo ali as normas gramaticais, é possível de você entender, tá certo? Já o nível 3 é aquela linguagem regional. A linguagem regional, ela está também para aquelas linguagens, para aquela construção textual que traz aquela fala caipira, né? Aquela fala do nordestino, né? Do sulista, do baiano, né? E lembra que na aula a gente trouxe algumas expressões como bate, né? Ó, olha o trem, aquilo lá é um trem, mas falando para um ônibus, né? Ou seja, nós temos aí esse nível de linguagem também. E essa questão regional, ela está ou para a questão da naturalidade, né, daquele falante ali daquela região, certo? Então, assim, a gente vai ver que também o nível da gíria é o nível 4. Essas gírias, elas têm aí um contexto, têm um objetivo, nasce para um determinado grupo ali, fazer uso, né, dessa linguagem. Geralmente são grupos específicos, skatista, tatuadores, né, estudantes, certo? E o quinto nível é aquela linguagem vulgar, né? Vulgar quer dizer que você não segue ali, ela não segue exatamente aquela questão da linguagem padrão lá da norma 1, né, culta, mas é possível de ser compreendida, tá certo? E aí a gente vai trazer para você agora alguns exemplos, trazendo a linguagem no sentido figurado, lembrando que esse sentido figurado é quando você aí dentro de um contexto emprega uma determinada palavra, trazendo uma ideia figurada, né? Vai além daquele sentido usual. Olha só, você é uma cobra. Bom, se ele falou aqui cobra, ele utilizou esse termo para dizer que essa colega, essa menina, vamos dizer assim, que é amiga dele, ele se decepcionou e acha que ela é muito má, né? E aí ele usou essa expressão em sentido figurado. Mas na cabeça, ela recebeu a informação de que maneira? Ao pé da letra, né? Ao pé do dicionário, certo? No sentido real, ok? Muito bem, e ele utilizou em sentido figurado. Assim a gente traz para você esse infográfico aqui, desde linguagem, que é o tema central da aula. Lembrando que a linguagem, ela pode ser de duas maneiras, certo? Primeiro, você pode utilizar uma linguagem denotativa ou conotativa. Se você for construir um texto com uma linguagem denotativa, vou até circular aqui, ó, esse seu texto ele vai apresentar aí um sentido não figurado, certo? É mais comum ser aí um texto não literário, ok? Se você for utilizar uma linguagem, né, aí no seu texto, no sentido conotativo, tá? O seu texto ele vai apresentar, sim,
sentido figurado. E se vai apresentar um sentido figurado, é claro que esse tipo de construção, né, essa linguagem conotativa, ela vai estar mais para aqueles tipos de produção de textos literários. Por quê? Porque a linguagem com sentido conotativa, ela nos permite aí trabalhar com as emoções. E se vai mexer com as emoções, nós já estamos no campo da literatura, dos textos literários, tá certo? Então, texto em que traz a linguagem denotativa não traz emoção, né? Porque o texto ele vai informar e não mexer aí com o nosso emocional, a nossa emoção. Então, o texto denotativo é diferente do texto que traz o sentido conotativo, o sentido literal, o sentido figurado. Valeu? Muito bem, então assim aqui a gente encerra, tá? Essa revisão e aguardo vocês lá no Trabalhando Gênero. Valeu! Ok, bom, agora chegou aquele momento legal, que é o nosso momento do Tirando Dúvidas, certo? Muito bem, então nós vamos aí trazer para você já as questões do nosso momento aqui para a gente tirar aí as dúvidas, que é o nosso exercício, valeu? Vou liberar o primeiro exercício aí para você. Entre as questões abaixo, a única que está de acordo com a norma escrita culta é A. Confira as receitas incríveis preparadas para você. Clica aqui. B. Mostra que você tem bom coração. Contribua para a campanha do agasalho. C. Cura-te a ti mesmo e seja feliz. D. Não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência. E, em caso de acidente, não siga a viagem. Pede o apoio de um policial. E agora, dentro aí dos seus estudos, você chegou a qual gabarito da questão? A, B, C, D ou E? Lembrando que você vai marcar, né, a mensagem, a alternativa que aponta a mensagem que está de acordo com a norma escrita culta. Eita, você marcou a letra D? Parabéns, a letra D mesmo. Olha só, não subestime o consumidor. Venda produtos de boa procedência, tá certo? Esse seria o gabarito. E se você marcou a letra D, com certeza, então, você está no caminho certo. Vamos aqui à questão 2. Quer entrar? Pode entrar. Mas você sabia que eu moro aqui? Como é que sabia? Cavalo seu é esse. Show? Ixi, cavalo tá manco. Aguardo. Presta mais não. Esse é um trechinho, gente, tá? Lá da obra Meu Tio, o Lauarete, de João Guimarães Rosa, né? Que é bem rebuscado aí o regionalismo. Vamos ao comando da questão. Observando-se a variedade linguística de que se vale o falante do trecho acima, percebe-se o uso de letra A linguagem marcada por construções sintáticas complexas e inapropriadas para o contexto, responsável por truncar a comunicação e dificultar o entendimento. B. Linguagem formal, utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto da linguagem, sendo, portanto, adequada à situação em que o falante se encontra. C. Gírias e interjeições como ixi e aguardo, prioritariamente utilizadas entre os jovens, sendo assim incompatíveis com a situação em que o falante se encontra. D. Coloquialismo e linguagem informal, como mercê e tá, apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra. E linguagem formal, como emprego de vocabulário pouco usual. Bem,
Nós vamos ver aqui que a letra A nós vamos descartar, porque até na leitura, né? Ali você viu que a gente dá um pouquinho uma paradinha assim, senão atropela as palavras, né? A linguagem marcada por construção sintática complexa e inapropriada para o contexto, não, ali é uma linguagem que está apropriada para aquele contexto, né? Letra B, linguagem formal utilizada pelas pessoas que dominam o nível culto, nível culto da linguagem, não, né, gente? Até porque a gente já viu ali alguns termos que nós vamos trazer como mercê, tá, ish, né? E aí esses termos não são adequados para a norma culta, no nível culto ali. Então não é a letra B, certo? E a letra C? Gírias e interjeições? Tem gírias? Só aqui, isso aqui descarta a questão. Não tem gíria lá, certo? Nós vamos ter ali D ou E. Qual o gabarito? D ou E? D ou E? Vamos lá. Olha só, é claro que nosso gabarito é a letra D, né? Vamos descartar a letra E. Por quê? Linguagem formal? Ó, só isso aqui já descarta a questão. Coloquialismo. Viram só? Por isso que não pode ser linguagem formal? Coloquialismo e linguagem informal. É essa dupla construída ali naquele texto. E aí nós vamos ter também mercê e tá, que são exatamente apropriados para a situação de informalidade em que o falante se encontra, certo? Então, esse é o nosso gabarito, letra D. Questão 3. Ao fazerem uso da linguagem coloquial, os falantes utilizam. Então, vamos lá, atenção, linguagem coloquial. Os falantes utilizam A. Linguagem padrão, linguagem formal, formal padrão da língua, porém escrita da mesma forma como é pronunciada pelos falantes. B. Linguagem informal, neologismos, siglas e gestos. C. Linguagem informal, gíria, estrangeirismo, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. D. Linguagem não verbal, como gestos, mímicas e desenhos. E. Linguagem verbal escrita a partir de siglas e abreviações. Bom, eu acredito que você não teve aí nenhum trabalho para chegar no gabarito, né, gente? Linguagem coloquial, letra A está descartada. Por quê? Se é coloquial, ela vai aqui de encontro à linguagem formal, né? Não tem formalismo ali, tá certo? Nós vamos chegar ao nosso gabarito já já. Linguagem informal, beleza. Mas aí nós vamos ter neologismo, siglas e gesto para poder construir essa linguagem coloquial? Não, né? Certo? Linguagem informal, gírias, estrangeirismo, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua. Ok? Sim ou não? Aí sim, porque trouxe, olha só, não se relacionam à língua culta da língua portuguesa, certo? E aqui, letra D, linguagem não verbal, como gestos, mímica e desenhos. Não, linguagem coloquial, linguagem não verbal. Não entra aqui a linguagem, nós vamos ter a letra E, linguagem verbal escrita, a partir de siglas e abreviações, certo? Também não é esse o nosso gabarito. Justificado, certo? Que é a letra C, ao fazerem uso da linguagem coloquial, os falantes, né? Eles utilizam aí a informalidade, gíria, estrangeirismo, abreviações e palavras que não se relacionam à norma culta da língua, tá certo? E aqui a questão número 4. Reunião sobre clima termina com racha. A penúltima reunião de negociação antes da Conferência do Clima de Copenhague terminou ontem em Bangkok, Tailândia, com duas promessas. Um dos países desenvolvidos que vão acabar com o protocolo de Kyoto em favor de um acordo do clima único para ricos e pobres. A outra, dos países em desenvolvimento, de que não deixarão isso acontecer. Comando da questão. O título da notícia jornalística, abre aspas, reunião sobre clima termina com racha, fecha aspas,
apresenta marca de variação linguísticas própria. Vamos ver. A. Da expressão retórica ao nível lexical. B. Do registro informal no nível semântico. D. Do estilo jornalístico no nível sintático. D. Da forma popular no nível mórfico. D. Do texto formal no nível fonético. E aí? Reunião sobre clima termina com racha. O que aconteceu ali? Aconteceu que nós temos um registro informal no nível semântico, né? Porque, olha só, é uma construção em que nós temos ali um termo totalmente ali para aquele momento da notícia, né? O título foi construído aí com um registro da informalidade, que é racha, certo? Esse é o nosso gabarito da questão. Vamos aí para aquele momento treineiro, estudante. Chegou a hora do Se Liga no Enem. Nós temos aí a questão com um gênero, claro, um pouquinho aí de Patativa da Saré. A terra é natural, certo? Um pouquinho de cordel. Bom, vamos lá a leitura. A ternura é natural. A terra é natural. Escute o que eu estou dizendo. Seu doutor, seu coroné, de fome tão padecendo, meus filhos e minha mulher. Sem briga, questão nem guerra. Meça desta grande terra, umas tarefas para eu. Tenha pena do agregado, não me deixe deserdado. Beleza, vamos ver o que esse comando aí vai pedir agora. Com relação ao nível de linguagem empregada no poema, é possível afirmar que, letra A linguagem muito coloquial compromete a leitura do poema e, dessa forma, impede que o leitor compreenda seu conteúdo e sentido. B. As palavras doutor, coroné e mulher revelam uma característica exclusiva do dialeto nordestino da língua portuguesa brasileira. C. A linguagem empregada no poema é padrão, embora haja poucas palavras como doutor, coroné, mulher e que são utilizadas na linguagem coloquial. D. A linguagem do poema é coloquial, já que é construído a partir da produção fiel da fala de algum nativo da língua portuguesa. E. A linguagem empregada no poema é padrão. O que ocorre é que as palavras doutor, coroné e mulher eram assim escritas antigamente. Bom, claro, né, gente? Depois que a gente fez a nossa revisão, nós entendemos que aquele texto, aquele gênero textual, um trechinho da poesia de Patativa da Saré, traz uma linguagem no poema coloquial, né? Porque é construído a partir da reprodução fiel da fala de alguns nativos da língua portuguesa. Não é assim? A gente viu lá durante a aula exemplos como aquela linguagem aí caipira, não foi isso? Beleza, então é o nosso gabarito. Gabarito da questão do Enem, letra D, certo? Vejam bem, letra D, a linguagem do poema é coloquial, certo? Ok! E assim, vamos aí para o nosso momento, que é, claro, chegando aí o nosso clube de leitura. Ok, o clube de leitura, olha só, traz aí para gente a nossa estudante topzera da galáxia, né? E aí, ela traz um bom exemplo para todos, né? Não há que dizer que não tem tempo para a leitura. Faça o seu tempo, escolha o seu melhor momento, tá certo? E aí você, claro, vai viajar por mundos diferentes, né? Com Gil Vicente, no alto da barca do inferno, você vai estar aí em um momento, sabe, com uma obra em que vai trazer crítica da sociedade daquela época, certo? Lá da Idade Moderna, vai trazer aqueles momentos ali, vai fazendo ali uma viagem, né, em que nós vamos ter uma obra aí
trazendo religiosamente, né, a figura de Deus em um determinado momento, que era exatamente utilizada naquele período, nas construções, num momento ali medieval, tá certo? Então, olha aí, faça a leitura, veja que ali é uma obra bacana, certo? E nós vamos ter uma aula importante e vamos falar sobre isso, que é a nossa aula do Clube de Leitura, tá certo? Então, assim, valeu, até a próxima, a gente se vê aí. Vamos juntos, na fé!